Olá, seja bem-vindo ao Boletim de Finanças Sustentáveis. E nesse boletim nós vamos discutir por que é tão importante fazer uma análise ESG, ou de sustentabilidade, como queira chamar, em processos de fusões e aquisições. Fusões e aquisições são quaisquer transações que envolvam a compra, venda, fusão ou rearranjo de operações de qualquer tipo. Normalmente, um processo de fusão e aquisição é acompanhado de uma análise econômico-financeira bastante robusta. Essa análise econômico-financeira vai procurar projetar no futuro qual é o potencial valor daquele ativo, daquela operação que está ali no âmbito daquela transação. Essas projeções podem ser bastante sofisticadas e, na maior parte das vezes, elas envolvem uma série de especialistas, desde engenheiros, advogados, tributaristas, muitas vezes, especialistas em direito do trabalho. Enfim, de fato, numa transação, e obviamente quanto maior essa transação, maior a quantidade de especialistas envolvidos ali para dar qualidade para essas projeções. Na verdade, para as premissas que sustentam essas projeções, que vão resultar numa análise ali do valor e do preço envolvido naquela operação. Esse processo todo das projeções nós chamamos carinhosamente de valuation. O valuation é, portanto, esse processo que pode ser bastante sofisticado e pode envolver aí uma série de profissionais que vai buscar estimar o valor daquela operação e, portanto, como resultante desse valor, o preço. E aí, obviamente, compradores e vendedores vão ter premissas diferentes, vão ter ali processos de valuation diferentes, porque o propósito deles com a operação é diferente. Quem quer comprar pelo menor preço, quem quer vender pelo maior preço e, enfim, essas discussões fazem parte aí do processo de fusão e aquisição. Normalmente, num processo de valuation, num processo ali de se estimar o valor econômico-financeiro daquele ativo, e a gente faz isso estimando fluxos de caixa futuros atrelados ali àquele ativo, normalmente, nesse processo, já se tem uma avaliação socioambiental. Historicamente, sempre foi assim. E essa avaliação socioambiental, tradicionalmente, vai focar para dentro da porteira. Vai focar ali nos potenciais riscos ambientais e sociais daquela operação, daquele ativo, dentro do seu contexto operacional. O que isso significa? Do ponto de vista ambiental, por exemplo, significa que a gente vai fazer uma avaliação de possíveis passivos ocultos, de áreas contaminadas, existem áreas contaminadas, da poluição que você herda, né, uma vez que você compre aquela empresa, essa poluição, que é o que a gente chama de legacy pollution. Enfim, então a gente vai olhar ali aquela operação, a gente vai olhar dentro dos muros da operação e vai tentar entender quais são os passivos ambientais conhecidos ou desconhecidos que estão ali naquela operação. Do ponto de vista social, tradicionalmente, o que se olha é risco trabalhista. Então, você vai analisar ali qual que é a configuração, né, da mão de obra ali daquela determinada operação, quais são os riscos trabalhistas, relacionamento com o sindicato. Se faz também uma avaliação da cultura das duas empresas envolvidas aí na operação, porque mesmo que você vá comprar um ativo, possivelmente esse ativo vai ter que ser integrado numa operação já existente. E isso significa que pode ter um choque cultural, que pode ter que se avaliar sinergias, eventuais desligamentos. Então, tudo isso entra na avaliação social, que tradicionalmente se faz dentro de um processo de fusão e aquisição. O ponto é que, com a complexidade dos tempos que a gente vive, com as questões ESG cada vez mais sendo relevantes, né, para a decisão na alocação de ativos e também composição de carteiras, e para as empresas, se elas querem manter a sua perenidade, é cada vez mais relevante trazer a sustentabilidade, né, para a estratégia de negócio, não faz nenhum sentido na hora que você está avaliando um ativo, né, seja para fazer uma fusão ou seja para fazer uma aquisição, não se trazer também o olhar ESG para esse processo. Por quê? Porque questões socioambientais, eu não vou nem discutir a governança porque isso é óbvio, mas questões socioambientais, elas
podem representar, por um lado, riscos importantes na hora que a gente pensa esse negócio que está em avaliação ali no longo prazo, e por outro lado, podem ter oportunidades que muitas vezes os analistas financeiros envolvidos ali no valuation não conhecem, porque não é o campo deles. Né? Então, ter alguém ali que manje de ESG pode ajudar muito a mapear esses riscos e essas possibilidades. Eu vou dar aqui alguns exemplos de algo que alguém especialista em ESG pode trazer de valor para análise, por exemplo, para um valuation, trazendo essa ótica ESG. Eu falei que tradicionalmente já se olha aspectos ambientais e sociais que tenham a ver, estejam relacionados à operação daquele ativo, né? O que um analista ESG vai trazer é, por exemplo, do ponto de vista ambiental, expandir um pouco a fronteira e o escopo da análise. Então, não vai olhar só para o ativo e o aspecto operacional daquele ativo, mas vai olhar toda a cadeia de valor em que aquele ativo está inserido. E vai trazer também mapas e cenários que a gente trabalha, por exemplo, no tema de mudança do clima. Então, pensando na questão climática e pensando nos riscos físicos da questão climática, por exemplo, como que essa operação, onde essa operação está localizada e que cadeias de valor fazem parte dessa operação? E como essas cadeias de valor, por exemplo, serão afetadas no mundo que caminha aí para um aquecimento médio acima de 2 graus. Vai faltar água? Não vai faltar água? Vai ter muita água? Vai ter pouca água? Enfim, vai ter inundações? O que vai acontecer com esses ativos nessas diferentes localidades? Isso falando de risco físico. Mas quando a gente vai para os riscos, por exemplo, da transição, né, que são mais riscos tecnológicos e políticos de uma transição para uma economia de baixo carbono, que localidades e que territórios essa cadeia de valor faz parte, e nesses territórios e nessas localidades tem tributos aduaneiros sobre carbono, ou estão sendo discutidos tributos aduaneiros, ou tem mercados de carbono, esses mercados são regulados, a empresa está preparada para isso. Como é, por exemplo, a demanda regulatória para relato de questões de sustentabilidade? A empresa tem sistemas de gestão para fazer esse relato? Se ela não tem, nós vamos precisar incluir essa linha de despesa, né, custos e despesas ali, nas nossas projeções. Então, não significa que é um risco, né, muito difícil de ser contornado. Significa que é mais uma variável que vai precisar ser considerada no valuation. Então, esses são alguns exemplos. A gente pode trazer outros, né? Então, essa cadeia de valor, qual é a relação, impacto e dependência dessa cadeia de valor e das minhas operações com recursos naturais, com biodiversidade? E como esses recursos naturais vão se comportar nos próximos 20 ou 30 anos? Há um risco de haver falta desses recursos, desses estoques naturais ou não? Então, tudo isso são elementos que precisam entrar numa avaliação estratégica de uma operação de fusão e aquisição. E aí é muito importante dizer que há coisas que talvez não entrem no valuation, mas entram numa consideração mais estratégica, porque muitas das questões ESG, elas podem ser consideradas extras financeiras. Então, às vezes, difícil de serem capturadas no valuation, mas que precisam ser consideradas na hora que a gente vai pensar na operação como um todo. Outro exemplo de uma análise que um olhar ali cuidadoso ESG pode trazer é o social. Então, no social, eu falei que tradicionalmente a gente olha risco passivo trabalhista, relação com o sindicato, que são fontes muito tradicionais de passivos. Mas a gente, com o olhar ESG, a gente pode ampliar um pouco essa discussão e, de novo, pensar na cadeia de valor. Então, pensar, por exemplo, tem questões de direitos humanos ali envolvidas nessa cadeia de valor, né? Quando a gente vai 2 ou 3 graus removidos ali da operação, tem algum risco? Se a gente pensar que na União Europeia é crescente a demanda por relato com relação a questões e cuidados de direitos humanos, esse tema se torna essencial. Tem outra coisa que também historicamente sempre fez parte de um processo de fusão e aquisição, de valuation, que é avaliar a cultura das organizações que ou vão se fundir ou que uma vai ser incorporada na outra. Então, avaliar diferenças culturais e como essas culturas vão conviver e o que é necessário para que essas culturas convivam, né, e trabalhem de maneira sinérgica, isso é algo que mais ou menos sempre fez parte da vida de qualquer analista que está fazendo ali um valuation. Mas tem um valor adicional
que o profissional de ESG pode trazer, que é as sutilezas, que tem a ver mais com o espírito dos tempos, tem a ver com para onde você está expandindo essa operação, que mercados você vai atuar, né? Que de repente essa operação está envolvendo, que o analista ESG tem mais condição de capturar muitas vezes que o analista financeiro. Tem mais a ver com o zeitgeist, tem mais a ver com o espírito dos tempos. E isso é super importante porque, de novo, essas truncagens de cultura, elas podem atrasar demais os ganhos econômicos originalmente pensados para aquela operação. Então, elas podem, de fato, resultar em postergar fluxo de caixa, que é tudo que a gente não quer quando a gente faz um valuation e faz uma análise aí de uma potencial operação. Resumindo, isso pode significar no pós-deal ou na pós-operação, isso pode significar uma diferença muito grande daquilo que vai acontecer na vida real em comparação com aquilo que foi projetado na época, né, da operação, durante o valuation. E isso é muito ruim, porque você perde valor econômico. Então, esses elementos são elementos, por exemplo, que analistas ESG podem trazer e podem ajudar na hora de se pensar potenciais ganhos econômicos de uma determinada operação ou de uma determinada transação de M&A. Então, vamos discutir aqui 2 exemplos. E esses exemplos são pedagógicos. O meu objetivo aqui é puramente a gente discutir, então, qual é o valor que uma análise ESG pode trazer para uma operação de fusão e aquisição. E é, obviamente, baseado em informações públicas, né, sobre essas operações que eu vou comentar aqui. Então, de novo, é pedagógico e eu não tenho aqui a pretensão de ter a verdade absoluta. A gente está tecendo hipóteses sobre como uma análise ESG poderia ter contribuído positivamente para a geração de valor econômico nessas transações. Então, vamos lá discutir algumas dessas transações? A primeira é uma transação de leverage buyout feita por um consórcio aí de fundos de private equity aí com grandes nomes como KKR e Goldman Sachs, uma operação de 45 bilhões de dólares realizada em 2007. E essa transação foi a compra de uma empresa de energia no Texas chamada EFH. A tese de investimento era uma tese relativamente simples. Era uma tese de que esse fundo de private equity ia comprar essa empresa, ia fazer uma reestruturação financeira, organizar ali as finanças da empresa e basicamente, de certa forma, focar ali na provisão de energia para aquele mercado, muito baseado em gás natural. Agora, um leverage buyout é uma compra de uma empresa que é altamente apoiada em dívida. Então, você se endivida para comprar a empresa. O que quer dizer que a sua margem ali da operação dá errado acaba ficando um pouco apertada, porque você tem que pagar a dívida que você obteve para comprar aquele negócio. No caso dessa operação, todo o fluxo de caixa daquela operação estava dependendo dos preços futuros de gás natural. Então, havia ali uma aposta de que os preços de gás natural continuariam subindo ou se mantendo em patamares altos por muito tempo pós-aquisição. Agora, vamos lembrar que ali em 2007, logo começou a crise de 2008, e a crise de 2008 levou a uma baita recessão econômica que levou a uma queda na demanda por energia. Então, teve ali um efeito importante sobre as operações que nada tem a ver com ESG, tem a ver com a economia como um todo, enfim. Então, deu uma derrubada ali na demanda por energia que teve a ver com a atividade econômica reduzida. Entretanto, houve também, simultaneamente, um acirramento no advocacy contra fontes poluentes, especialmente, né, de gases de efeito estufa. Então, fontes que contribuam muito para a questão altamente emissora de gás de efeito estufa, como era carvão e gás natural na época, especialmente nesse momento que os Estados Unidos estava passando pela grande revolução do shale gas, o gás de xisto, que revolucionou a matriz energética dos Estados Unidos. Então, essa aquisição que estava muito dependendo da manutenção dos fluxos de caixa, que por sua vez dependiam dos preços de gás natural, sofreu um revés enorme, um tanto de algo imprevisível, que foi a crise de 2008,
e a queda da atividade econômica, e outro tanto foi de um acirramento contra fontes altamente emissoras de gases de efeito estufa, que acabou levando a novos desenvolvimentos tecnológicos e que acabou levando a uma queda na demanda por carvão e gás natural nos Estados Unidos. E isso fez com que essa operação, então, não entregasse o valor que originalmente tinha sido pensado para ela, e muita gente considerou esse o maior fracasso numa atividade, numa transação recente. Se é isso verdade, se é o maior fracasso ou não, já não sei dizer. Mas o fato é que muita coisa, de fato, jogou contra essa operação. Aí você pode estar se perguntando, tá, mas o que um analista ESG poderia trazer de benefício na hora que se está avaliando a operação? A primeira coisa que um analista ESG faria nessa situação, e eu não sei se tinha um analista ESG nessa operação ou não, e também não sei se tivesse ia fazer diferença, tá? Aqui a gente está num exercício meramente hipotético. Mas a primeira coisa que um analista ESG deveria fazer numa situação dessas, num fluxo de caixa que é altamente dependente de uma receita, uma fonte de receita ligada a combustível fóssil, altamente emissor de gás de efeito estufa, é justamente trabalhar com cenários climáticos. Cenários do quê? Dos riscos de transição. Neste mercado em particular, ou nestes mercados que essa empresa atende, que são importantes para a sua geração de caixa, qual é o estado atual da regulação, da autorregulação, ou da disposição do consumidor a consumir ou a se regular gases emissores do efeito estufa? E se a gente for projetar, qual é mais ou menos o cenário, os cenários que a gente pode desenhar para isso? Então vamos colocar isso no fluxo de caixa? O que acontece se houver, então, um acirramento, uma defesa maior contra esses gases? Como que o nosso negócio pode responder? Quais são os caminhos alternativos que a gente pode pensar de geração de receita? Então veja que considerar isso no valuation não significa que você não vai comprar o ativo ou que ele vai se tornar inviável, mas significa que você pode se planejar na pós-operação, no pós-deal, você pode se preparar para cenários alternativos. E, eventualmente, até isso pode levar a uma negociação do preço diferente. Porque você pode trazer esses cenários e, se você é o comprador, negociar isso com o vendedor, e se você é o vendedor, está preparado para poder argumentar caso o comprador traga essa discussão para a mesa. As discussões sobre transição energética não são novas. Não é algo que surgiu ontem, é algo que já está na mesa há décadas. Então, a gente mapear o estado atual dessas políticas de transição energética nas diferentes geografias, a geopolítica da transição energética e procurar entender como o nosso negócio vai ser afetado por isso, porque pode ser positivamente ou negativamente afetado por isso, é um elemento importante que deveria estar previsto ali na avaliação de uma operação desse tamanho. Outro elemento que a gente pode trazer aqui para a nossa reflexão é talvez olhar para essa dívida e pensar o seguinte, se a gente se engajar num processo de transição energética com esse ativo, sendo os novos compradores desse ativo, será que a gente não pode fazer uma rolagem de dívida ou trocar esta dívida por uma dívida mais interessante, talvez um título rotulado, um título verde, um título de sustentabilidade, um Sustainability Linked Bond ou um loan, ligado à sustentabilidade? Se eu conseguir emplacar a tese de sustentabilidade e ter práticas para emplacar essa tese, vai valer a pena? Não sei, tem que estudar, pode ser que sim, pode ser que não, mas essa talvez seja uma possibilidade também. Então são coisas aqui só para a gente pensar o tipo de valor que uma análise ESG pode trazer para uma operação envolvendo aí, ativos, por exemplo, ligados ao setor energético. Agora vamos dar um outro exemplo. E o outro exemplo que eu vou dar é de um aspecto social, de uma operação que é considerada uma operação muito particular no mundo do M&A. E essa transação é a compra da Ben & Jerry pela Unilever. Ben & Jerry é uma empresa de sorvetes premium, que foi criada nos Estados Unidos lá no final da década de 70. E veja você, foi criada pelo Ben e pelo Jerry. E eles, como eles mesmos dizem nas várias entrevistas que dão, eram dois hippies que resolveram criar uma marca de sorvete premium nos Estados Unidos, ali no estado de Vermont. E aí eles criaram essa marca, só que junto com o sorvete, que é um sorvete premium, que é um sorvete super incrível e tal, junto com o sorvete, veio junto o ativismo político.
Ben Jerry é uma marca de sorvete que não entrega só sorvete. Entrega sorvete e ativismo político-social. Desde sempre, desde o dia 1 que eles surgiram. Isso sempre foi a marca registrada do posicionamento deles, né? E ao longo do tempo, eles foram fazendo sorvete muito bem, as pessoas foram gostando do sorvete deles. E essa questão do posicionamento político ativista da marca trouxe valor para a marca. Então, aqui eu não estou discutindo se é certo, se é errado, se toda marca deveria ter posicionamento político. Não é esse o ponto. Não é esse o ponto. O ponto é, a marca vende sorvete e posicionamento político. É isso que ela entrega, desde o começo. E assim ela foi. E ela foi ganhando espaço nos Estados Unidos e no mundo, ganhando market share, por aí vai. E aí encontrou, ao longo da sua trajetória, uma disputa muito acirrada com a Häagen-Dazs, que é também uma marca de sorvete premium, criada em Nova York, mas essa é outra história, vamos deixar para lá. Mas nesse processo de crescimento, né, da Ben Jerry, eles encontraram a Unilever. Unilever, essa empresa gigante que tinha no seu portfólio sorvete, mas não tinha nenhuma marca de sorvete premium. E aí os astros se alinharam e ali no ano 2000 a Unilever decidiu comprar a Ben Jerry. E é claro que a gente está falando aqui um pouco da quadratura do círculo, porque a Unilever é a empresa tradicional, enfim, empresa que a gente conhece, né, com seus processos, com a sua gestão e por aí vai. E Ben Jerry é essa empresa que vem forte com o ativismo político. Eles se tornaram uma B Corp quando pouquíssimas empresas falavam disso. Eles já foram precursores aí da B Corp, de serem B Corp, ou seja, de entregar impacto junto com o resultado. E essa é uma característica de empresas e de negócios de impacto. Negócios de impacto não são negócios convencionais. A gente não pode avaliar um negócio de impacto como a gente avalia um negócio convencional. Essa é uma transação que aconteceu há 25 anos. Esse ano ela completa 25 anos. E foi tão diferente exatamente porque Ben Jerry sabiam que o posicionamento da marca e o ativismo político traziam um valor muito grande para a marca e que no frigir dos ovos eles não vendiam só sorvete, eles vendiam sorvete e um engajamento político ativista. Eles propuseram para a Unilever, nessas idas e vindas durante a negociação, que fosse criado um conselho de administração separado, pós-aquisição. Então, a Unilever tocou, né, toda a parte operacional, enfim, distribuição, decisões de políticas comerciais, mas esse conselho separado ficou responsável pela proteção do valor social da marca. O que é algo, gente, profundamente incomum no mundo das fusões e aquisições. Então, se você é o comprador, você quer pegar o ativo e fazer as integrações que você precisa fazer. Manter um conselho separado para a proteção social da marca é algo muito sui generis no âmbito desse mundo aí, no contexto das fusões e aquisições. Mas foi isso que foi feito. E ao longo desses 25 anos de história de Ben Jerry e Unilever, houve várias fricções aí, várias tensões entre essas duas empresas, chegando aí em várias ocasiões a essas tensões irem parar nas cortes, em que Ben Jerry processa a Unilever por várias questões sociais, ali, políticas, em que eles tiveram discordância. Enfim, não vou entrar aqui nos detalhes, porque senão esse vídeo fica muito longo, mas a ideia que o ponto central é, onde entra o ESG nisso aí? O ESG entra que um analista ESG, que tem conhecimento do que é um negócio social, que conhece as sutilezas de uma cultura de uma empresa que entrega impacto junto com o resultado, né, que não está preocupada só com o DRE, com a margem EBITDA, mas olha os indicadores de impacto e que constrói toda a sua cultura em torno do impacto, ela é uma empresa diferente. E a integração desse ativo numa cultura muito diferente, como é uma empresa tradicional, e não vai aqui nenhum juízo de valor, é simplesmente, são os fatos são assim, né? Na hora de você juntar essas culturas, vai ter fricção, vai ter problema. E isso precisa de uma gestão. Não estou dizendo que essa gestão não foi feita, ela provavelmente foi feita. Eu estou dizendo que o analista ESG, olhando para essa questão cultural e para esse aspecto social, consegue imaginar, ele ou ela consegue imaginar formas de lidar com esses diferentes mundos, né? E talvez
gerar o valor econômico que se pretende com aquele ativo. Porque, obviamente, para essa aquisição ter acontecido, é porque avaliou-se que ela tem um grande valor econômico e que, portanto, fazia sentido trazer esse ativo para dentro da Unilever. Então, é importante proteger essa geração de valor econômico e o aspecto cultural aí é muito importante. E aí é onde o analista ESG pode trazer essas questões extrafinanceiras, que são questões, no fundo, o profissional ESG é aquele profissional que acaba funcionando como uma bússola, meio que para onde estão indo as grandes macro tendências sociais e ambientais. Então, esse profissional ajuda, né, a entender um pouco para onde que está caminhando o mundo. A gente sempre acerta? Não, a gente erra para caramba. Mas isso nos ajuda a ter um planejamento talvez um pouco mais robusto. E qual é o objetivo final? O objetivo final não é acertar, porque ninguém aqui tem bola de cristal. O objetivo final é garantir resiliência estratégica. É garantir resiliência para o negócio que está sendo gerado com essa fusão ou com essa aquisição. Então, cercar este negócio de vários testes de estresse e ver respostas que a gente pode gerar com esses testes de estresse de tal maneira que o valor econômico daquela transação seja preservado. Então, vamos resumir aqui. Qual é a contribuição que uma análise ESG pode dar para um processo de fusão e aquisição? O primeiro, como eu falei, é ajudar a evitar surpresas, mapear possíveis tendências, possíveis riscos e contribuir para a resiliência do valor econômico gerado ou estimado para aquela operação. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, derivado desse primeiro ponto, vem o segundo ponto, que é uma precificação mais cuidadosa da operação. Então, uma precificação que leva em consideração vários cenários, vários riscos potenciais, tanto para o comprador como para o vendedor. O terceiro ponto é ajudar a entender potenciais sinergias que sejam oriundas de aspectos ambientais e sociais. Um exemplo claro é a questão de sistemas de gestão e infraestrutura informacional que possa ajudar em relato para o mercado, compliance, enfim. Então, esse é um elemento importante. O quarto ponto é ajudar a assegurar que o ativo, ali, resultante dessa operação, tenha compliance socioambiental. Hoje em dia a gente tem uma série de padrões regulatórios e autorregulatórios, TCFD, TNFD, IFRS, são tantos, né? E aí é importante saber se aquele ativo que é objeto daquela operação está preparado para atender a essas expectativas regulatórias e autorregulatórias. E o quinto ponto é assegurar que haja cuidado ali na gestão, da reputação e da licença social para operar. Licença social para operar é algo fundamental, sempre foi, mas nos dias de hoje se torna cada vez mais relevante e aí uma gestão cuidadosa e um pensar cuidadoso do ESG contribui para que se mantenha a reputação e a licença social para operar. Eu vejo você no próximo Boletim de Finanças Sustentáveis.